Olá, eu sou a Cíntia e se você está vivendo no Reino Unido, esse é o canal. Hoje a gente vai entrevistar a Mônica, que é uma professora de contabilidade lá no Reino Unido e também é consultora aqui na Contadora do Imigrante. A Mônica vai tirar as nossas dúvidas sobre os aspectos básicos relacionados à declaração de imposto de renda no Reino Unido. Bem-vinda, Mônica! Olá, Cíntia. Obrigada. Mônica, o pessoal aqui tem muita dúvida. Foi um alívio ter encontrado você para poder atender aqui os nossos seguidores e também para tirar as dúvidas, porque é um mundo totalmente diferente, né? Todo o raciocínio, toda a estrutura de pensamento que a gente tem relacionada à declaração de impostos, tanto no Brasil quanto em Portugal, é diferente do Reino Unido. Então é muito bom ter um especialista aqui para tirar nossas dúvidas. Então, já para começar, já pergunto: quem é que declara imposto de renda no Reino Unido? Para declarar imposto de renda no Reino Unido, você tem que ser residente fiscal daqui do país. Para ser considerado um residente fiscal, você tem que estar vivendo no país por mais de 183 dias. E eu soube que é automático, né? Ao contrário daqui de Portugal, que você só se torna residente fiscal depois que atualiza o endereço nas finanças. Ou no Brasil, que é depois que você faz sua declaração de imposto de renda, no Reino Unido isso acontece de forma automática. É de forma automática, o governo não precisa que você atualize nada em sistema ou espera que você faça nada. Você tem a obrigação de, após desse tempo, de apresentar o seu imposto de renda. Então eu imagino que a supervisão sobre os processos de imigração aí no Reino Unido sejam bastante eficientes, né? Para poder eles saberem exatamente quando é que a pessoa entrou, quanto tempo ela tem ali, e o fisco imediatamente já fica sabendo que pode ou não cobrar impostos dessa pessoa. Assim, tudo aqui é muito bem regularizado e automatizado. O governo vai ficar sabendo. Se ele vai atrás de você agora ou daqui a alguns anos, não sabemos quanto vai demorar, mas eles vão te achar. A cartinha misteriosa vai chegar na sua casa. Com certeza, eles não deixam escapar. O governo consegue conectar todas as informações de todos os órgãos. A partir do momento que você entra no país, eles sabem o número do seu passaporte, aonde você tá indo morar, ou a sua residência ali. Eles te acham, eles vão saber quanto tempo que você tá no país, se você tá trabalhando ou não, se você tirou o seu número de segurança social, eles te acham. Ou pelo menos eles tentam, né? Porque eu atendo muitos clientes aqui, muitos brasileiros que estão no Reino Unido de forma ilegal. Então eu acho que o governo está tentando, está fazendo o máximo que pode, mas também não é assim essa eficiência toda. Para quem já está regular, tá? Essas regras. É para quem entra de forma regular, com carimbo no passaporte, que o governo sabe que você está ali dentro, quando você já entra com o emprego certo. Então, dessa forma, o governo consegue rastrear e saber exatamente a partir de que momento você passa a dever o imposto de renda para eles. E quando eu chego no Reino Unido, com o intuito de viver, né? Então, eu já tenho um visto de trabalho, um visto de moradia, o que quer que seja, eu vou precisar de um CPF, eu imagino. Como é que funciona esse processo de emissão do CPF inglês? Então, o CPF inglês aqui é o National Insurance Number. O processo é bem simples para adquirir esse número. Ele é feito através do site do governo britânico. Você faz pela internet. Você pode fazer você mesmo, é gratuito. Eles vão pedir algumas informações, dados seus, passaporte, aonde você está morando, e eles vão logicamente cruzar esses dados com as informações que eles têm deles mesmo e te retornar em alguns dias com o seu número. A partir desse número, é lógico, funciona como CPF, você vai usar esse número para os seus pagamentos de impostos, pagamentos da Previdência Social, para tudo que você precisar usar aqui no país, você precisa desse número. Então, é um número único que serve tanto para a segurança social, quanto para o imposto de renda, quanto para o título de eleitor? É um número único ou existem vários? Não, é um número único. Você só precisa dele. Para você pegar empréstimo em banco ou abrir uma conta bancária, você precisa desse número. Para você fazer um curso em algum colégio, faculdade, você precisa desse número. Procurar emprego, começar a trabalhar, você precisa desse número. Pagar a previdência social também, é só ele. Olha que legal. Aqui em Portugal, quando você chega para você conseguir o NIF, né? A gente já viu na última a gente já viu na última entrevista com a Arine que você precisa de um representante fiscal. E esse representante fiscal, você pode ter uma pessoa conhecida que vai ser seu representante, mas você também pode contratar um advogado para ser seu representante.
e não dá para tirar o NIF sem ter essa representação. No Brasil, a gente tem a figura do procurador, né? Você deixa um procurador no Brasil que vai ser o responsável pelo pagamento dos seus impostos. No Reino Unido, essa figura existe depois que a gente faz a saída fiscal, ou se eu volto a viver no Brasil e tenho rendimentos no Reino Unido, eu continuo sendo totalmente a responsável pelos meus pagamentos de impostos, ou eu também deixo um procurador no Reino Unido? Como é que funciona? Se você tiver como residente fiscal aqui e voltar para o Brasil, você precisa também de um procurador aqui, que vai ser responsável pelo seu recolhimento de impostos, por qualquer outra coisa, processos ou qualquer outro procedimento que precisar ser feito no país. Ah, ótimo. Muito bom saber. E quem é que paga o imposto? Então, se eu chego no Reino Unido e estou acompanhando meu esposo ou a minha esposa e não tenho rendimentos, eu imagino que mesmo eles verificando que eu tenho lá 180 dias, eles não vão me cobrar a declaração de imposto de renda. Então, eu quero saber quando é que eu caio na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda no Reino Unido? A obrigatoriedade, lógico, você sendo um residente fiscal, é obrigatório apresentar imposto de renda quando você tem rendimentos, você está trabalhando. A maior parte das pessoas que vem para cá e trabalha como empregado em alguma empresa não tem obrigatoriedade de apresentar imposto de renda, porque a fonte de renda é única. Pessoas que têm uma única renda e trabalham, na maior parte elas trabalham numa empresa, não trabalham por conta própria, são empregados. O próprio empregador é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda aqui no Reino Unido. Então, eles não têm a necessidade de apresentar imposto de renda. Agora, se acima disso você tiver qualquer outro rendimento de autônomo, ou que eles falam aqui self-employed, né, que você é a mesma coisa que o autônomo, você precisa apresentar o imposto de renda todo ano também. E o que acontece com a esposa dessa pessoa que está trabalhando e essa pessoa não trabalha? Se você não trabalha, não precisa apresentar imposto de renda. Tem uma regra para começar a apresentar imposto de renda para autônomos também, que se você fizer acima de 1.000 libras, se você ganhar de qualquer forma que você tenha vendendo coisas ou serviços, se você tiver um rendimento acima de 1.000 libras, você tem que apresentar imposto de renda, obrigatoriamente. Então você pode ter a sua empresa, a sua MEI aberta e não apresentar o imposto de renda se você não faturar. Isso é muito bom. Aqui em Portugal, se você abre a MEI, né, se você abre atividade, mesmo sem faturar, você é obrigado a declarar o imposto. Se você não declara, você paga uma multa de 400 euros, mesmo que você não tenha faturado nada, emitido nenhuma nota. Então, no Reino Unido, você pode abrir empresa e não faturar nada e ainda assim não tem a obrigatoriedade de declarar o imposto. No Brasil também, tá? Se você tem um MEI no Brasil, você precisa declarar, nem que seja zerado, mas você precisa declarar o imposto de renda. No caso, o imposto de renda do MEI. Então, o que acontece? Se você for trabalhar como autônomo e abrir uma empresa, o primeiro passo que você tem que fazer é informar o governo, o rei de Almacê, que você vai trabalhar como self-employed. Eles vão esperar que você apresente imposto de renda se você disser que tem um trabalho. Agora, se você fizer um rendimento, um bico, como a gente fala, né? Ou vendendo algumas coisinhas aqui e ali e fizer menos de 1.000 libras do ano, aí não precisa apresentar o imposto de renda. Agora, se você abrir uma empresa e começar a trabalhar, independentemente do quanto que você está fazendo lá, primeiramente, você tem que informar o governo e ele vai esperar, ele vai te mandar uma carta esperando que você mande o self-assessment, que é o imposto de renda para os sole traders ou para as pessoas que têm mais de uma fonte de renda. E, Mônica, me conta, quando eu esqueço de declarar o imposto de renda, ou então quando eu cheguei no Reino Unido e não sabia que eu precisava declarar, né? Sei lá, estou muito preocupada com a questão do visto, com a questão da moradia, com a questão de não saber falar inglês direito, aprendi inglês americano e agora eu tenho que falar inglês britânico, não estou entendendo nada que esse povo está falando, e eu esqueci de fazer a declaração de imposto de renda. Quais são as penalidades que existem quando isso acontece? Então, aqui, se você esquece de apresentar o imposto de renda e você foi informado pelo governo de que você tem que apresentar, você vai ter que pagar a multa. E a multa, ela vai ser uma taxa, um valor, mas você não está isento de apresentar imposto de renda. Você ainda vai ter que apresentar imposto de renda e vai ter que pagar
o imposto devido, mais uma outra multa sobre esse imposto devido, que é bem alta. É igual ao Brasil, né? Quando a gente não entrega, a gente paga uma multa de 20% sobre o valor do imposto. Então, essa multa é variável, porque quanto mais imposto você deveria ter pago e não pagou, se esqueceu, perdeu o prazo, maior acaba sendo essa multa. E ainda tem os juros que tem que pagar, né? Então, o raciocínio nesse caso acaba sendo igual. E quanto é que eu pago de imposto de renda no Reino Unido? O sistema de imposto de renda aqui no Reino Unido, ele funciona por diferentes níveis. Então, conforme você vai ganhando, quanto mais você ganha, você paga alíquotas diferentes no valor acima desses valores. Então, os primeiros 12.570 libras, você não paga imposto aqui no Reino Unido. Se você passar disso, até 50 mil e fração, você vai pagar 20%. Nesse valor que passou, dos 12 mil. Acima disso, se você passar disso novamente, até 125 mil e fração libras, você vai pagar 40%. E assim, depois disso, você vai pagar, se ainda ganhar mais que isso, você paga 45%. Então, não é porque você ganhou, fez 52 mil libras no ano, você vai pagar os 40% sobre o total do valor ganho. Não é assim. Então, os primeiros 12 mil, 0%, o valor entre 12 mil e os 50 mil, 20%, e aí sim, 2 mil pouco que passaram acima dos seus 50 mil de ganho, aí é que são cobrados 40%. Ai, que dó. 40%. Ai, meu Deus. Ai, meu pai, 40% é muito. A gente reclamando de 27,5% e aí você me vem com essa novidade aí de 40%, gente. 45%. 45%. Ai, meu pai. E tem algum imposto sobre grandes fortunas ou algo desse tipo? Não, esse funciona dessa maneira. Quanto mais você está ganhando ali, mais você paga. E eu imagino que eu também preciso declarar os rendimentos que eu tenho no exterior, né? Logicamente, se você é residente fiscal aqui, você tem a obrigatoriedade de apresentar todos os seus ganhos e pagar o imposto aqui no Reino Unido. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? É a Mônica que tá falando, não sou eu. Porque quando eu falo aqui, vocês ficam dizendo: mas eu declaro no Reino Unido que eu ganho no Reino Unido, eu declaro no Brasil que eu ganho no Brasil. E tá tudo bem assim, ninguém nunca soube. Aí, a sua conta do Reino Unido aparece na sua declaração pré-preenchida do Brasil. Vocês vêm aqui desesperados, arrancando os cabelos, 3 dias sem dormir, umas olheiras horrorosas, parecendo uns panda, querendo que a gente resolva a situação de vocês. Como é que a gente vai resolver uma situação que vocês mesmos escolheram ficar omitindo as informações dos dois governos? Aí, o Reino Unido descobre. Me conte, Mônica, eu sei que a partir de abril desse ano muita coisa mudou, muita coisa relacionada à forma como o Reino Unido via essa questão de ser residente e de não ser residente, que antes era, assim, paraíso fiscal para os não residentes, o Reino Unido, né? Não tinham que pagar muita coisa sobre rendimento no exterior, era lindo, tanto que depois que anunciaram que todo mundo ia ter que pagar, muita gente escolheu até deixar o país. E ok, eu acho que todo mundo tem que pagar imposto mesmo. Mas me conte, você vê uma evolução nos sistemas? Você vê uma evolução na supervisão desses processos relacionados à verificação dos rendimentos dos imigrantes, né? Os que vivem no Reino Unido, que têm rendimento no exterior. Você sente isso? Assim como eu tô sentindo que tá acontecendo no Brasil, eu tô sentindo que os sistemas estão melhorando, que a Receita Federal tá melhorando essa parte de verificar o que é que a gente tem de rendimento no exterior. Você sente que esse caminho também está sendo seguido aí no Reino Unido? Sim, isso com certeza. O mundo todo está cada vez mais globalizado, as informações são passadas muito mais facilmente entre os países e o que eles querem com isso é que as pessoas paguem os impostos de forma justa, de acordo com o país que eles estão vivendo. Exatamente. Gente, como eu sempre digo, 2025 é o ano para você se regularizar. Agora a gente já tá muito no fim do ano, né? Agora já fica complicado aí. Mas até abrir a próxima temporada de declaração, que tal se você se regularizar antes de abrir a próxima temporada? Você consegue fazer isso. Se você estiver no Reino Unido e quiser a orientação da Mônica, quiser fazer uma consultoria com ela para entender exatamente no que é que você é tributado sobre o rendimento no exterior, porque não é tudo também, né? Eu já sei que herança, por exemplo, o Reino Unido não tributa, porque no Reino Unido quem paga o imposto é quem está deixando a herança e não quem está recebendo. Então existem alguns critérios
a depender do tipo de rendimento que você tem, mas a gente vai continuar aqui com a Mônica conversando sobre isso. Deixem os seus comentários aqui, deixem as suas perguntas, que nos próximos vídeos a gente vai estar respondendo, e temos muito o que falar, né? Temos que falar sobre a herança, temos que falar sobre a aposentadoria, temos que falar sobre dividendos. Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e fica aqui que eu tenho muito mais perguntas para fazer para você. Pode deixar, obrigada, foi um prazer. Tchau, gente, até a próxima.